Boa noite. Boa noite. Obrigada por estarmos hoje aqui reunidos para o estudo do Evangelho. O capítulo que a gente está estudando hoje do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, capítulo 155, Aprendamos a Agradecer. E esse Evangelho da noite de hoje, Emmanuel baseia sua mensagem num trecho da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que diz: em tudo dai graças. Eu vou pedir licença para ler uma parte grande da mensagem, porque Emmanuel faz a gente refletir sobre as nossas dádivas, né? E eu não gostaria de esquecer nenhuma delas, então eu vou ler, tá? Emmanuel diz para a gente que a gente precisa saber agradecer as dádivas que o Senhor nos concede. A largueza da vida, o ar abundante, a graça da locomoção, a faculdade do raciocínio, a figuração da ideia, a alegria de ver, o prazer de ouvir, o tesouro da palavra, o privilégio do trabalho, o dom de aprender, a mesa que nos serve, o pão que nos alimenta, o pano que nos veste, as mãos desconhecidas que se entrelaçam no esforço de suprir-nos a refeição e o agasalho. Os benfeitores anônimos que nos transmitem a riqueza do conhecimento, a conversação do amigo, o aconchego do lar, o contentamento de construir para o futuro, a renovação das próprias forças. Quanta coisa temos a agradecer e o quanto a gente precisa aprender a agradecer. Mas muitas das vezes a gente se conecta ao que nós não temos. A gente se conecta à falta. A gente reclama da vida. A gente reclama das dificuldades. E o convite do Evangelho de hoje, o convite que Paulo faz nesse trecho da carta que ele manda para os Tessalonicenses. Gente, não acerta o número não, vocês gravam depois, tá bom? Nunca vi, é muito complexo. Mas, quando ele manda nessa carta, eles estavam vivendo um momento de muita perseguição. E Paulo faz o alerta para agradecer tudo. E agradecer tudo significa, inclusive, as provações. Inclusive, as dificuldades pelas quais a gente passa na vida. Porque essas dificuldades são a nossa oportunidade de evolução. Então, o Evangelho de hoje, quando Paulo nos chama, no gerúndio, aprendamos, né? Ele pede que a gente exercite, tá? Ele pede que a gente desenvolva na gente essa capacidade. Ele não está dizendo que é fácil, né? Como é que a gente vai agradecer quando a gente perde uma pessoa que a gente ama? Como a gente vai agradecer no momento que a gente está com a dor? Mas o Evangelho nos diz que não é agradecer a dor, mas é agradecer a força que você recebe para passar por ela. E no momento em que a gente vive, cada dificuldade pode existir na nossa vida, a gente se perguntar: por que preciso viver isto? O que eu tenho a aprender com isto? Essa também é uma forma da gente exercitar. Então, a reclamação, ela aprisiona. A gratidão, o agradecer, liberta. E abre espaço. Abre espaço para que a gente consiga ter novas oportunidades. Para que a gente consiga viver coisas diferentes, né? Então, muitas vezes, quando a gente concentra a energia no reclamar, o que a gente faz? A gente acaba se conectando com a falta. E aí Emmanuel fala, no momento em que a gente começa a agradecer pelos desafios, que é talvez
a situação mais desafiadora, né, a gente começa a cultivar uma emoção e um sentimento diferente. A gente transforma o que está dentro da gente. Isso não quer dizer que eu vou querer sofrer, né? Não quer dizer que a gente precisa sofrer para evoluir, mas que a gente saiba ter um olhar diferente quando isto for necessário, mas que a gente viva para não ser. E aí a gente pode exercitar muitas vezes o que a gente quer para a vida da gente, né? Se a gente parasse agora para pensar, cada um de nós, o quanto a gente tem reconhecido o que a gente recebe da vida. Olha essa lista. Vocês têm noção da quantidade de dádiva que a gente tem? Só o fato de estarmos aqui já é uma dádiva. Só o fato de a gente ter conseguido chegar no lugar que a gente quis estar é uma dádiva. Mas a gente se lembra de agradecer? A gente tem alimentado mais a gratidão ou a reclamação no nosso dia a dia? E essa é uma pergunta que a gente faz para a gente mesmo, né? E é interessante a gente ver esse trecho do Evangelho exatamente quando a gente está fechando mais um ano. Né? A vida é feita de ciclos, ela é contínua, ela é eterna, mas a gente tem ciclos. Cada ano é um ciclo. Quando a gente começa o ano, a gente faz um monte de promessas. A gente define uma série de objetivos. E aí, quando termina o ano, a gente vai para a listinha, eu não fiz isso, eu não fiz isso, eu não fiz isso, eu não fiz isso, né? E esquece de ver o que fez. O que eu conquistei. E algumas vezes a gente conquistou coisas que a gente nem pensou em ter como objetivo de vida, mas que foram muito mais ricas na nossa existência e em quem nós somos hoje ao terminar o ano, do que quando a gente estava lá atrás pensando no que poderia ser. A gente é o resultado do que a gente vive. O futuro da gente é vivido a partir do nosso presente. Então, ter este olhar para o que estamos conquistando a cada dia é um caminho de transformação dentro de cada um de nós. E o que a vida está tentando nos ensinar quando a gente passa por situações difíceis? Essa também é uma pergunta que a gente deve sempre se fazer, né? E se a gente exercitar, gente, o agradecimento, numa palestra que eu estava ouvindo, todo mundo sabe que eu sou fã de Rossandro Kringer, né? E ele fala assim, quem agradece entra no fluxo do merecimento. Quem reclama endurece o coração e fecha o caminho. Vamos dar um exemplo? Às vezes a gente está vivendo uma situação muito difícil. Vamos imaginar que a gente está num trabalho onde a gente não se sente acolhido, não se sente respeitado. Mas em algum momento, quando a gente começou naquele trabalho, isso talvez já tenha existido. Se eu quero mudar, o primeiro exercício é eu agradecer por tudo que aquele lugar me deu. Se você quer sair, você quer trocar, e você ficar só na energia de reclamar do que você está vivendo hoje no seu trabalho, você vai para uma entrevista, você não vai fazer uma entrevista boa, não. Você não está mais acreditando em você. Você está com a energia da desesperança. Então, tudo que aquilo que a gente quer mudar em nossa vida, comecemos agradecendo por tudo que a gente aprendeu naquela oportunidade, para que o caminho para o novo se abra. E assim a gente transmuta a nossa energia. A gente passa a vibrar de forma diferente. E, consequentemente, quando a gente menos espera e a gente sem fazer nenhum movimento, aquela transformação ocorre. E aí eu vou trazer uma historinha. Vocês sabem que eu gosto das historinhas, e tem uma historinha espírita que era um homem que reclamava demais. Certa vez, um espírito benfeitor visitou durante o sono um homem que reclamava da vida como um todo. Ele reclamava da família, do trabalho, da saúde, de tudo. Ele acreditava sinceramente que Deus havia sido injusto com ele. Havia não, era injusto com ele. Ele acreditava claramente nisso. E aí o mentor o levou a uma grande sala com várias portas. Em cada porta havia um tipo de prova. Doenças, escassez, a solidão, conflitos familiares e perdas.
Então, o mentor fala para ele, escolha outra porta. Escolha outra porta que você acha que não seja injusta, já que a sua é injusta. E aí ele abre a primeira porta, a porta das doenças, da doença. E se... Gente, eu vou pegar no celular, tá? Sentei, minha letra não tá amigável. Escreve só você e Deus. Só, eu acho que só os espíritos não conseguiram entender o que eu mesmo escrevi. Só Deus. Eu sou super sincera, não vou mentir, nem eu entendi a minha letra. Vamos lá. Voltemos para a história, tá vendo? A gente precisa agradecer. Eu escrevi bem um dia na vida, eu já não escrevo tanto, mas está tudo bem. Santo celular, né? Escrita. Então vamos lá. E ele abriu primeiro a porta da escassez e viu famílias com fome, mas com uma fé impressionante. Abriu a solidão e encontrou pessoas completamente abandonadas pelos seus. A cada porta que ele abria, quando ele abriu a porta da doença, ele se assustou com dores que jamais imaginaria que poderia ele suportar. A cada porta que ele abria, ele percebia que não teria forças para carregar aquela cruz. E que, apesar das dores alheias, muitas daquelas pessoas, mesmo sofrendo, agradeciam. Chorando, disse ao mentor, desculpe, não tenho coragem para nenhuma dessas. Preciso seguir com a minha. O benfeitor sorriu e respondeu, sua cruz é exatamente aquela que sua alma escolheu. Mas com gratidão, ela fica mais leve. No dia seguinte, o homem acordou diferente. Nada na vida tinha mudado, mas ele havia mudado. Então, que a gente possa fazer essa reflexão, porque o agradecer transforma a energia da gente. E essa transformação traz uma leveza para a vida que a gente, se não permitir tê-la, a gente realmente não vai ter. Que a gente saiba que a gente tem o poder de transformar o mundo que nós mesmos vivemos. Porque essa transformação começa dentro de nós. Que a gente olhe para este ano com muita gratidão. Foi um ano de aprendizado. Estamos caminhando para um encerramento. A gente conquistou coisas, a gente levou tropeços no meio do caminho. Mas quem nós somos hoje é fruto disso. E quem nós vamos ser amanhã também. E a gratidão, gente, ela é uma escolha. Não necessariamente um sentimento. Porque começar a agradecer, você decidiu por isso. Com o tempo, o teu coração compreende porque você precisou viver aquilo. Então, que a gente tenha essa atitude e essa escolha constante de agradecer, porque nós somos muito abençoados. Que a paz de Deus nos guie sempre e nos ilumine em nossa jornada. Muita paz para todos.